Terceira parte dessa semana 16, em que estamos lendo aqui as histórias de Esdras, Neemias e Esther. E agora vamos falar um pouquinho de Esther. É um livro muito conhecido, uma história conhecida. Não preciso contar para vocês essa história. Tem alguns detalhes talvez você não entenda, mas o mais importante hoje é que você entenda o contexto de Esther, porque isso pouca gente repara. Quando essa história aconteceu? Como que ela se conecta com aquilo que nós acabamos de ler aqui da história de Esdras e Neemias. E para entender esse assunto, eu volto às nossas genealogias da relação dos reis persas depois da Babilônia. Então, nós falamos aqui no começo do Ciro, Cambises, Esmerdes, Dario. E aí então, o Dario é o rei que é o grande, que expande o Império Persa para todas as regiões. O Império Persa atinge a maior dimensão territorial da sua história. Ele domina lá na parte da Índia, no Mar Cáspio, indo lá para encostar na China, no norte ali, onde Afeganistão, aquela região toda ali, e ele vai até a Grécia. O Dario é aquele que faz com que, onde hoje é a Turquia, e que na época bíblica era da Ásia Menor, ele conquista aquela região que estava sob influência grega, que são as cidades onde nós temos Éfeso, Esmirna, e uma cidade que é famosa na história grega, que é Mileto, tem a ver com a nossa história de hoje, que está na Ásia, onde hoje é a Turquia, o lado de cá. Então, se você olhar o mapa, você vai ver que o Império Persa, que está lá no Irã e no Iraque, né? A Pérsia é Irã, vai crescendo para o norte, vai crescendo para o sul, até o Egito, vai crescendo para o oeste, toda a região de Israel, Síria, e ali em cima da Síria, a Turquia de hoje, que é a Ásia Menor, a região da Trácia, das cidades da Ásia Menor, as cidades gregas ali, é Jônia, região da Jônia. Então, essa história do livro de Esther acontece depois do rei Dario. Quando passa o rei Dario, que ele termina o seu reinado, morre em 486 a.C., vem Xerxes I, como foi dito, aquele mesmo Xerxes que recebeu as cartas de acusação dos samaritanos. Então, o Xerxes também é um rei muito famoso pela sua guerra contra os gregos. E aqui tem até um filme que foi famoso, Os 300 de Esparta, né? Os 300, que é a guerra do maior império da época, que é o Império Persa, contra os gregos, que nesse momento eram cidades-estado. Então a Grécia se reunia ali em cidades que tinham predominância sobre a sua região. Tem esse modelo da democracia, dos patrícios, mas é Atenas, uma cidade muito famosa, que hoje até é a capital da Grécia, que ela tem um grande domínio numa região da Caia, Esparta, que é onde vêm os espartanos, que eram aqueles soldados maravilhosos que resistiram, e Tebas, Mileto, cidades-estados, Filipos, que é a cidade da Macedônia, que surge um pouco mais tarde aqui. Então, essas cidades elas eram independentes, eles não tinham uma união nacional. E o rei, como eu falei, Dario, tinha conquistado a Jônia. Então, aquilo tudo já era Império Persa. Só que os gregos, eles estão reagindo. E aí, então, isso não está na Bíblia, isso está na história, né? A Jônia foi conquistada em 547 por Ciro, então você vê, antes dessa história do livro de Esther. E em 499, tinha um governador de Mileto, essa cidade que está ali na beira do mar, onde hoje é a Turquia, chamava-se Aristágoras. O Aristágoras, que estava debaixo da proteção dos persas, ele vai tentar invadir a ilha de Naxos, as ilhas gregas ali do Mar Egeu. Só que ele não consegue, ele perde. E aí então, quando ele perde, ele vê que os persas vão tirar ele do poder. Aí ele se revolta contra os persas e começa então o que a história chama das guerras médicas. Guerras médicas não é um problema de hospital, médicas porque é a guerra dos medos e persas contra os gregos. Essa história ficou muito famosa na história da antiguidade, acontece de 499 a.C. até 449. Então, o Aristágoras, em 499, ele se revolta e começa a Guerra Jônica, ou seja, aquelas cidades da Ásia ali se rebelam contra os persas. E aí, então, o Dario
Dario o Grande, que é esse cara que nós conhecemos aqui já dessas nossas histórias, ele vai ali e domina todo mundo, põe paz e transforma novamente tudo em Império Persa do lado de cá. Só que ele fala, esse pessoal dos gregos aí vai dar problema. Então, em 492, ele faz a invasão para ganhar da Grécia. Ele vai pelo norte, por cima, né? Então ele invade ali, a mesma coisa que Paulo fez depois ali, Troade, Bitínia, e passa para o outro lado, passa a Macedônia e nos ajuda, ele invade a Trácia, invade a Macedônia, que fica em cima da Grécia, e vai chegando na Grécia. Quando ele para, ele tem que voltar. Acontecem problemas internos, e ele então para ali, e aquela guerra termina sem destruir totalmente os gregos. 492. Em 490, e essa guerra é famosíssima, vem um grande exército. Agora, em vez de vir por terra pelo norte, eles vêm pelo mar. Uma grande armada, em 490, invasão pelo mar Egeu. E eles destroem toda aquela região. E essa é uma história famosa porque as cidades-estados começam a se unir contra o inimigo comum, que é o Império Persa. E tem uma grande batalha chamada Batalha de Maratona. Já ouviu falar esse nome? Maratona? É uma campina ali na Grécia, uma região onde os persas e os gregos se enfrentaram e os gregos ganharam. Os gregos ganharam. O Milcíades, que era o general, consegue ganhar a guerra. E está todo mundo lá em Atenas com medo, porque os persas eram um grande império, e aí então ele manda o Feudípedes, que esse nome ficou famoso, eu me lembro no meu livro de 6ª, 7ª série, tinha a história do Feudípedes. Porque ele fala para o Feudípedes, que era um soldado, o grego fala, vai lá para Atenas e avisa que nós ganhamos. E o Feudípedes sai correndo, sem parar, exausto depois da guerra. Ele chega lá e fala, ganhamos, e desaba. Quanto ele correu? 42 quilômetros. E isso então ficou conhecido como uma maratona. Então, os Jogos Olímpicos, que os gregos que começaram, eles tinham a corrida da maratona, que era o percurso que esse Feudípedes percorreu para avisar Atenas que eles haviam ganhado dos persas. Então você vê que isso tudo aconteceu com Dario. Bom, sai o Dario, entra o Xerxes, que é o Assuero, o nosso amigo aqui da história de Esther. Qual que é a ideia fixa do Assuero, do Xerxes? Vamos ganhar dos gregos. Afinal, nós somos os maravilhosos, nós somos os potentes, nós somos o maior império do mundo, verdade, nós vamos esmagar esses gregos. Então ele prepara um tremendo exército em 480 a.C., como nunca aconteceu, e é essa guerra que está definida nesses filmes, nessas histórias famosas aí, do grande Império Persa, com o Xerxes, que era um cara vaidoso, um cara esquisito, né, diferentão, cheio de poder, porque ele era o rei do maior império do mundo, e ele então faz uma campanha. Ele ganha contra os gregos em Termópilas, em Artemísio, ele chega em Atenas, põe fogo na cidade, ele está conquistando tudo, só que o Temístocles, que é o general, é o chefe das forças navais dos gregos, né? A armada grega, ele tem uma sacada de destruir os navios, porque essa guerra tinha sido pelo mar, né? O exército vinha pelo mar ali. Então, num lugar chamado Salamina, ele é um lugar onde ele tem que, os navios têm que passar por um estreito, então ele atrai os persas para aquele lugar e tem uma grande batalha naval em que ele ganha e destrói toda a armada persa. Dali para frente, mais 2 anos de guerra, eles expulsam os persas da Grécia e vira o jogo. Os gregos nunca mais seriam assediados, pelo contrário, eles queriam assediar os persas depois. Então, esse Assuero, o Xerxes, esse vaidosão aí, é o cara que perde esta guerra. Quem conta essa história é o Heródoto, que é um historiador grego, né, contando as histórias, e o Heródoto fala que quando o Xerxes volta, ele desiste de invadir lá a Grécia, ele resolve fazer uma revolução na sua cidade normal e vai lá pegar no harém dele uma nova rainha. História de Esther. Aí, lendo a história de Esther, você conhece bem essa história, não vou repetir aqui, e eu estou aqui parando no capítulo 4 hoje, né?
existe o banquete que o Assuero dá, e ele pede para Vasti, que era a rainha, vir, um bando de homens, ele bêbado, e ele quer expor a sua mulher como um troféu com a coroa. Tem gente que diz que ele queria que ela viesse nua, só vestida de coroa. Tem gente que diz que aquilo era uma humilhação, que ela, como uma mulher, tinha que mostrar que ela era lá subserviente ao imperador. O caso é que a Vasti fala, não vou, e aí então o rei toma conselho com seus grandes conselheiros que falam, isso é um problema sério, você precisa destituir essa rainha e levantar outra. E aí então, quem que ele escolhe? Uma judia, uma hebreia, a Esther, que o nome dela em hebreu é Hadassa, né? Então a Hadassa, com o seu primo, quase tio, mas era primo, Mordecai ou Mardoqueu, que era o tutor dela, ela vira a rainha. Essa história é contada, muito conhecida aqui. Ela casa com o rei se encanta com ela, só que aparece o Amã. Amã é o conselheiro-chefe, é o grão-vizir, é o primeiro-ministro do reino, e ele tem uma birra com o Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se dobra diante dele, não se ajoelha quando ele passa. E ele queria ser o grandão, ele queria dominar todo mundo, e o Mardoqueu, assim como aqueles Mesaque, Sadraque e Abdenego diante de Nabucodonosor, não se ajoelham diante dele. Então ele bola um estratagema para matar o Mardoqueu e acabar com o povo judeu. Nós vamos ver a semana que vem o que está por trás disso. Mas o capítulo 4 aqui de Esther, ele conta a história de Mardoqueu chegando para ela e falando, o Amã armou esse complô de destruir toda a nação judaica. Olha, enquanto isso está acontecendo, lá em Israel, está tendo aquele lobby para que o povo que voltou com Zorobabel não construa o templo. Está tendo aquelas cartinhas dos samaritanos falando para o Xerxes, esse povo aqui é complicado, o Assuero. É a descendência dele, que vem depois, né, que vai resolver a questão com Esdras e Neemias, que é o Artaxerxes. Então você vê que a história de Esther, ela está situada no momento em que o povo não tem identidade nacional muito clara em Israel, não tem um templo restaurado, muito menos o muro, mas está espalhado pela terra. Cada um está na sua. Tem judeu na Babilônia, tem judeu em Persépolis, a cidade onde eles estavam ali, e tem judeu lá na região da Judéia. E o Mardoqueu, então, ele pega para Esther aqui e ele fala, olha, o Amã está se levantando, nós vamos ver quem é esse Amã na semana que vem, mas ele fala, Esther, não pense que você vai passar incólume. Olha aqui a ordem de destruir, de matar todo o povo. Vou explicar melhor também a semana que vem como é que foi o estratagema jurídico que o Amã criou para isso e qual foi o estratagema jurídico que Esther conseguiu para restaurar essa grande vitória que hoje é a festa do Purim dos judeus. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Não pensa que por você é rainha, você vai se livrar dessa não. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Eu queria terminar essa parte aqui da aula da semana 16, falando isso para você. Não tenha nenhuma dúvida de que o plano de Deus não depende de você, mas ele passa por você. Você tem o privilégio de cumprir, de fazer valer a vontade de Deus na terra, mesmo que é um sacrifício pessoal. Não pense você que se você se calar, não vai sobrar para o teu lado. E não imagine que Deus não vai levantar outro para fazer a mesma coisa. Ou seja, Deus é soberano na história, mas a história é feita por pessoas que escolhem obedecer a Deus. E a palavra de Mardoqueu serve para nós hoje, né? Deus vai levantar outro para resolver o problema dele e você vai ficar pelo caminho. Mas quem sabe se não foi para esse momento que você está nesse lugar? Quem sabe se não é para esse propósito do reino que você tem a profissão que tem, que você ocupa o lugar que ocupa, que você conhece as pessoas que conhece. Quem sabe, com certeza não é por Deus que você está aqui e não para você mesmo através de Deus. Então, olhe a sua posição,
Olha o seu momento no contexto histórico. Esther colocou o pescoço dela a prêmio. Esther arriscou tudo que ela tinha, podia dar muito errado, como já tinha dado errado com Vasti, mas ela entendeu um propósito, e porque ela entendeu um propósito, hoje nós falamos desses nomes todos, desses reis todos, e dessa história que é famosa em todo mundo, em todo lugar. Festa do Purim, na 17ª semana, nós vamos entender mais sobre isso. Até lá!